Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa, o mineiro, e tenho aqui comigo hoje meu amigo Marcelo Pimenta, Head de Growth e sócio lá no Startse. Fala, Pimenta, obrigado aí pelo seu tempo, velho. Fala, Gabriel. Eu que agradeço demais o seu convite aí, cara. Vamos trocar essa ideia. Boa, vamos lá. Como sempre aqui antes de todo episódio, a gente só faz um agradecimento aqui para quem permite esse negócio todo ser viável, né? Os nossos patrocinadores. Primeiro deles, o Super Coffee, que acompanha a gente desde a primeira temporada. É o que mantém a gente aí no gás para trabalhar de dia, de noite, dia de semana, final de semana, atividade física, enfim, tudo. E eles estão com um plano de assinatura super legal, que além de você não precisar ficar lembrando de comprar o Super Coffee, ainda tem uma experiência de brinde, de frete, várias coisas diferentes ali para quem é assinante. Então, recomendo bastante ir lá e conhecer. Nosso segundo patrocinador é a Swile, que era a antiga Vi Benefícios, né, do nosso amigo Viti, que está aqui com a gente. A Swile é uma empresa que oferece uma experiência completa em benefício corporativo para as empresas. Brasil e França, ele já tem mais de 100 mil empresas clientes. Então, é um negócio super legal e é muito importante hoje, quando a gente está falando de cuidar dos funcionários e, enfim, né, ter uma experiência de trabalho legal. E o terceiro, que não é um patrocinador, mas é um jabá, é a nossa própria plataforma de educação do GLA, onde lá tem tudo para quem quer aprender Growth, seja no início, seja quem já é experiente. E então vai ter lá aula, curso, comunidade, tem o Gringo Talks, que é a gente entrevistando os gringos aí de Growth pelo mundo. Então, tudo isso super baratinho, super acessível. Atualmente, eu estou gravando, está R$ 49,00 por mês, vai saber que vai aumentar aí no futuro. Mas convido vocês, todos vocês a conhecerem, inclusive extras do podcast estão todos lá também desde a primeira temporada. Beleza? E, por fim, o agradecimento aqui é a Olá Podcasts, que é a nossa apoiadora também desde a primeira temporada, com toda a infra aqui, que hospeda o nosso podcast, distribui. Então, mais um agradecimento para eles. Bom, feito, né, os agradecimentos aos nossos parceiros. Mr. Pimenta, cara, várias perguntas aqui para a gente conversar, mas eu acho que eu queria que você começasse contando para o povo um pouco da sua trajetória, porque eu acho que tem vários pontos ali que dá para a gente puxar como conversa. Então, conta aí um pouco de quando você entrou nesse mundo aí do digital, que não é de hoje, né? Então, conta um pouco a trajetória. Com todo prazer, cara. Na verdade, eu comecei, ao contrário do profissional típico de Growth, que geralmente fez ali ou engenharia ou marketing direto, eu fiz publicidade. Bom. E eu comecei na publicidade ali na minha cidade, eu sou de Franca, né? Inicialmente, morei lá por 24 anos. Depois acabei mudando para Jundiaí, depois fui para São Paulo. E eu desenvolvi minha carreira no Magazine Luiza, inicialmente. Então eu comecei como redator publicitário. E olha que legal, né? Eu era redator publicitário e estagiário da Luiza Helena. É mesmo? Que massa. Imagina que eu tive a oportunidade de ter a minha primeira chefe, minha primeira líder, a Luiza Helena, porque eu era estagiário direto dela. Que loucura. E acabei por ter trabalhado ali com ela por 2 anos diretamente, ela acabou me promovendo. E eu trilhei carreira no e-commerce. E eu comecei a me desenvolver ali no magazineluiza.com. Isso que ano? Cara, pra você ter ideia, era 2004 que eu entrei na empresa. Em 2006 eu estava dentro do magazineluiza.com como redator publicitário. Legal. E aí, como a equipe ali ela precisava de uma pessoa que pensasse copy para vendas, porque só tinha a galera de tráfego e o tráfego estava começando a virar muito commodity. Cara, a gente precisa dar um tempero ali, né? Vamos trazer esse pimenta que ele faz ali. Eu trabalhava com um projeto acadêmico, né? Eu escrevia conteúdo para um projeto acadêmico pessoal da Luiza Helena para falar sobre o Magazine Luiza, como é que funcionava a empresa ali. Aquilo deu muito certo e a gente tinha muitos usuários que consumiam, porque todo mundo fazia MBA, fazia faculdade, queria saber sobre o Magazine Luiza e eu era o cara que produzia conteúdo para o pessoal consumir ali. E acabei indo ali para o e-commerce do Magazine Luiza. Depois nosso escritório mudou para Jundiaí, saiu de Franca, foi para Jundiaí, ali onde era um CD. E acabei depois me tornando coordenador de comunicação. Então, a área de comunicação
do magazineluiza.com, ficou junto comigo, mas eu virei gestor ali muito cedo, né? Com 24 anos, de 24 para 25 anos, eu já tinha uma turminha ali de 5 pessoas que trabalhavam diretamente comigo. Então foi muito legal porque eu tive a primeira oportunidade de fazer gestão de pessoas, né? Então legal. Acho que isso me fez crescer demais ali. E aí, por último, ainda no Magazine Luiza, que eu fiquei por 7 anos, mais ou menos, eu acabei aceitando o desafio de me tornar o responsável pela área de social commerce. E aí eu tenho uma passagem interessante ali, que é o seguinte: imagina que em 2009 para 2010, não existia Facebook Ads ainda, e o que tinha era Google Ads. Qual que era a saída? Descobrir o que estava acontecendo no mundo das redes sociais, né? E aí aconteceu que eu acabei tendo alguns casos de sucesso. Por exemplo, vou citar um caso que aconteceu ali. A gente vendeu 5.000 pendrives na Copa de 2010 pelo Twitter, né? Imagina um canal de aquisição. A gente tinha 60 mil seguidores. Olha que taxa de conversão. Bizarro. 60 mil seguidores, vendeu 5.000 pendrives, cuja origem era o Twitter. E muito interessante porque nesse momento, né, quando eu estava ali já meio que finalizando essa minha carreira no Magazine Luiza, não imaginava que estava terminando ali, eu conheci o Rodrigo Borges, né? O Rodrigo Borges, ele foi o fundador ali da Vale Presente SA, que depois se tornou a Hub Fintech, e acabou sendo uma empresa que foi vendida para o Magazine Luiza no ano de 2020. Engraçado. Por 290 milhões de reais. Loucura. Foi assim, né? E na época eu lembro que o primeiro investimento foi um dos maiores venture capitals da história, para aquele ano de 2011, mais ou menos, foi de 30 milhões de reais. Caramba. Era um cheque muito grande, né, para aquela época ali. E aí ele acabou me convidando para me tornar gerente geral de marketing da Vale Presente. E aí essa história foi uma das mais, digamos, difíceis, porque imagina que a gente criou um produto pela primeira vez e esse produto ele estava sendo almejado, a gente estava mirando o mercado de consumidor final ali, né, que era o B2C. A gente queria... O que a Vale Presente fazia? Eram cartões pré-pagos, cartões de presente, cuja bandeira era Mastercard. Você podia entrar ali no site, personalizar com a foto do Gabriel e eu te dava aquilo de presente com valor ali de R$50, de R$200, o valor do presente que eu quisesse te dar. E a gente achava que a gente ia criar a cultura no Brasil do gift card, né? Que era americano. Nossa, assim, não rolou, né? Então a gente teve que pivotar a empresa depois de um ano e meio, um ano que a gente lançou a plataforma, então eu era um cara responsável pela área de produtos /marketing naquele momento. E depois a gente, quando a gente lançou para o mercado com um investimento ali de R$1 milhão da família Wizard, que era a investidora, né, da operação, não deu certo. Então pivotamos, fomos para o mercado B2B, conseguimos entender que ali existia um grande problema e a gente estava atacando o mercado errado e aí a empresa teve bastante sucesso, enfim. E depois eu saí de lá, mais ou menos ali em 2015, por aí, e fui empreender sozinho pela primeira vez, né? Aí eu passei um tempo no Vale do Silício ali, tentando aprender algumas coisas. Fui fazer meu mini sabático ali para ver o que estava acontecendo no mundo e aí minha cabeça explodiu. Por quê? Lá eu conheci o Growth Hacking, né? E aí eu percebia na cidade ali de São Francisco, principalmente, que tinham muitos meetups de growth. E foi mais ou menos quando eu te conheci. Você fez, né, aquele primeiro meetup, né? Cara, aquilo explodiu minha cabeça. Quando eu voltei, né, eu fiz o primeiro meetup de growth que eu me lembre, né? Não sei se foi o primeiro meetup de growth do Brasil, mas um dos primeiros. Eu acho que foi o primeiro. Cara, nunca uma galera, assim, tipo, uma galera numa sala ali no Cubo, se eu não me engano, acho que foi lá no Quem que tava? Tava eu, Marco Gomes. Você, Marco Gomes, o Hugo da Eventbrite. Da Eventbrite. Na época, Eventbrite. Converso com ele até hoje. Gente finíssima. Tava o Mate Montenegro. O Mestre tava lá? Tava. É mesmo? Tava Nossa, lá. Não lembro. Cara, tinha um pessoal, assim, se eu for falar, os speakers, né? Aham, e aí a gente foi isso, debater sobre growth. Imagina, ninguém sabia exatamente para onde ia aquele mercado, o que ia virar ali. Mas aquela semente foi plantada, né? E aí depois de um tempo... Nessa época você estava na Verisure, não é? Já estava na Verisure. Por quê? O que aconteceu? Eu tinha criado uma pequena operação de geração de leads, né? Como eu era um cara eu sempre fui muito apaixonado por geração de leads, né? A fase de aquisição ali era a minha especialidade.
E acabei me desenvolvendo muito nisso, porque na Vale Presente eu precisava falar com empresas, né? Eu precisava achar empresas, empresários, porque essa era a nossa persona, o cara do RH, o cara ali do financeiro, né? O CFO da empresa, os decisores e até os CEOs. E eu fiquei muito bom nessa história de gerar lead. Falei, cara, se eu tenho part-time, se eu estou conseguindo fazer uma grana, né, por fora aqui, gerando leads, eu vou levar minha vida para esse caminho. E olha que louco, né? Fui empreender, montei a minha operação chamada Leads e Vendas, comprei o domínio e tal, a gente levantou a empresa. Só que nesse mesmo momento, a Verisure pegou e falou, cara, eu tenho uma posição de diretor de marketing para o mercado brasileiro, diretor de growth para o mercado brasileiro. Eu falei, pô, era uma posição muito fancy para mim na época, né? Pagava muito e tipo, dava carro, enfim. Eu falei, cara, né, eu vou continuar part-time, eu tenho a minha equipe e vou ver o que acontece. E aí aconteceu que eu fiquei lá por mais ou menos um ano, foi muito legal, aprendi mais ainda sobre geração de lead, só que geração de lead agora com call center, né? Então eu tinha um call center com 20 pessoas, né? 20 que a Verisure é aquela empresa de alarme, né? É a maior, né? A segunda maior do mundo e é a maior da Europa. E ela faz, né, segurança e é um dos alarmes mais seguros do mundo. Então ela tem uma tecnologia israelense, é uma empresa muito interessante. Então foi uma puta escola, né? E aí acabei ficando ali por mais ou menos um ano. Só que nesse momento eu estava prestes a me casar, né, com a Bruna. E aí quando eu fui, né, tomar essa decisão de me casar, como a família dela tem uma indústria de cortina blackout lá na cidade de Guararema, falei, porra, eu vou ter que... né? E eu já não estava muito satisfeito ali na Verisure com a gestão ali. Falei, cara, eu quero saber, eu vou atacar minha vida de novo agora só tocando a minha empresa. E aí mudei para lá e ela, né, continuou tocando a operação ali junto com a família dela. E olha que legal a história de empreender, né? Eu estava ali naquele momento como diretor de growth para o mercado brasileiro, a gente desenvolveu o mercado brasileiro, então, pô, a gente cresceu demais ali, foi uma puta experiência. Só que o que acabou acontecendo quando eu me tornei empreendedor foi que um ano depois eu quebrei. E aí essa quebra foi uma quebra muito dolorida. Não quebrei na pessoa física, mas eu quebrei a minha empresa, não tinha caixa, não tinha fluxo de caixa mais para conseguir sustentar a minha operação. E eu pensei o seguinte, falei, cara, eu gosto muito dessa coisa de ensinar, eu gosto muito de fazer de growth hacking, marketing digital, lead acquisition, então eu vou tentar. E eu estava escutando muito o Érico Rocha, os infoproduteiros naquela época, né, muito influenciado por eles. Eu falei, eu vou pivotar minha vida e vou lançar uma escola de negócios. Chamava Primeiro Desculpa. E aí acabou que essa escola, poxa, deu certo, sabe? Aí eu consegui levantar minha vida de novo e eu estava vendendo um curso de growth hacking, depois outro curso sobre como atrair clientes, isso no ano de 2016 para 2017 ali. E foi quando eu conheci o Pedro Engler e o Júnior Bornelli da Startse. Né? Então, no ano de 2017, setembro de 2017, eu acabei batendo um papo com eles. Eles chegaram para mim e falaram, cara, por que você não vem fazer isso que você está fazendo aí, só que junto conosco? Eu falei, poxa, eu prefiro ter uma porcentagem de alguma coisa que vai ser muito grande do que ter 100% de uma empresa muito pequena e tal. E aí eles me chamaram para empreender, acabei, depois de um tempo, bati todas as nossas metas, a gente conseguiu, acabei me tornando sócio da Startse e tô lá até agora e é onde a gente está, né, nesse caminho agora de transformar a educação brasileira, principalmente. Boa, muito, muito bom, velho, muito foda. E antes até da gente entrar na Startse, porque eu acho que vai ser um bloco grande aí, eu tenho uma pergunta ali, bem mais básica ali. Uma vez que você trabalha, então, sei lá, 13, 14 anos, né, com essa brincadeira aí de marketing digital, muitas coisas no nosso mundo, elas transformam muito e muito rápido, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre falo assim que muitos dos princípios das coisas não mudam com o tempo. O que mudou é muito óbvio, do tipo plataformas novas, segmentações novas, enfim, tem um tanto de tecnologia a mais para isso. Mas o que você acha, assim, Pimenta, que não mudou? O que você acha que são princípios que se mantêm muito forte desde quando você começou a fazer, né, trabalhar com marketing digital até hoje, assim? Cara,
Essa pergunta é muito interessante porque às vezes eu paro para pensar sobre quais são as principais transformações que têm acontecido e principalmente as plataformas tanto de compra de tráfego quanto de SaaS B2B, que são Poxa, quantas assinaturas você imagina que você deve ter hoje lá na Singu ou no GLA, em qualquer operação você tem muitas assinaturas e isso está se transformando demais. Agora, o que eu percebo que não muda de jeito nenhum, que continua sempre meio que flat o tempo inteiro, é a forma como as pessoas compram, né? A forma como a tomada de decisão de compra acontece. E aí como é que eu paro para fazer essa analogia? Tem muito a ver com o ticket médio, que é o ciclo de vendas, né? Uhum. Então, quando o ciclo de vendas é muito... quando o ticket médio é muito alto, é um ciclo de vendas muito difícil, muito mais complicado ali. Por exemplo, a gente vende missões internacionais. Sim, Poxa, no Vale, China, essas coisas. Vale, China, Israel, né? Miami. E aí, qual que é o ciclo de vendas? Poxa, 3 semanas para o cara tomar uma decisão. Porque precisa ver com a esposa dele, ele precisa ver com o banco, se ele tem os fundos. Mas olha que louco, né? A copy que a gente usa para atrair a atenção desse cara é a mesma copy que eu usava na época da Magazine Luiza, da Vale Presente. Quando eu falo de copy, né, e eu sou apaixonado por copy, é gancho, né? Tipo, como que eu chamo a atenção? Chama a atenção desse cara, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que não mudou, né? A forma como as pessoas compram e a forma como elas geralmente tomam essas decisões de compra no dia a dia. É uma coisa que continua para mim iguais, assim. Cara, muito bom você falar isso, porque recentemente eu gravei lá para a plataforma de GLA o curso de PLG, né, de Product Led Growth. E é uma premissa, né, de a gente usar o produto para cuidar ali da jornada do usuário, porque você ganha mais volume, mais escala e tal. Só que para isso o produto precisa ser muito bom, a usabilidade precisa ser muito boa e tal. E aí tem uma aula lá que é a aula de psicologia do usuário. E aí o início da aula é exatamente assim, cara, tudo muda menos o comportamento do ser humano. Então quando você fala, por exemplo, desse negócio dos ganchos e tal, copy, ganchos, não é que não muda desde 2004, não muda desde que se entende o assunto. E aí um exemplo disso é o livro lá do Cialdini, né, o Armas da Persuasão. Se eu não me engano ele é de 84. Cara, não mudou nada. Não mudou nada. O que os gatilhos mentais são os mesmos. O que muda é exatamente a aplicação. Antes não tinha YouTube, agora tem YouTube. Mas assim, no fim do dia, como que eu vou motivar uma pessoa a sair do ponto A até o ponto B e tal. E essa aula de psicologia é muito sobre isso, assim, do tipo, cara, se preocupa menos com o aspecto tecnológico da coisa, plataforma e tudo mais. E assim, vamos entender qual que é o framework aqui, como que eu chamo a atenção, como que eu faço ele decidir pela emoção, mas como que eu trago elementos para reforçar, né, de uma forma mais racional o negócio. Então eu achei bem foda você falar isso, porque bate exatamente com uma defesa que eu faço. E um dos princípios é esse, por isso que é bom focar nos princípios, nos fundamentos da coisa. Total. Eu sou um cara de fundamentos e princípios, assim, o tempo todo eu tô... Às vezes a gente se deixa levar, por exemplo, por uma ferramenta megalomaníaca. Sim. Que... E é divertido, né? É massa. Você entra lá, você fala, poxa, esses dias eu tava fritando em cima do Clearbit, né? Cara, aquilo lá é uma loucura. Você entra ali e você fala, cara... Você não viu o Merlin, rapaz. Ó, um spoiler aí pra vocês. Pô, tem um modo de enriquecimento de dados lá, pelo amor de Deus. De enriquecimento. Mas um dia vamos chegar lá, mas tem muita coisa massa. Então, mas aí a gente fica, às vezes, até muito interessado em saber o que essa ferramenta pode... Que tipo de problema vai resolver. Mas no fundo o que eu tô querendo, o que eu tô resolvendo ali é um problema muito do princípio do cérebro humano, que é, poxa, eu preciso encontrar um público-alvo melhor, de mais qualidade, para que eu tenha mais assertividade. Então aí eu volto pro fundamento, dou aquela respirada e falo, equipe, vamos dar uma situada aqui. Porque às vezes, né, e é menos sobre o que as pessoas devem ou não devem fazer, mas a lógica é, se eu me atenho ao princípio da coisa, talvez, cara, seja mais barato eu incluir uma pergunta que o seu vendedor vai fazer, por exemplo. Que eu preciso descobrir tal informação, e com essa informação eu consigo fazer vendas melhores. Ponto. Esse é seu grande objetivo. Aí como você vai fazer isso? Cara, eu preciso coletar essa informação. Tá, esse é o princípio básico do negócio. Se você vai fazer isso de forma automatizada via Clearbit
ou se vai ser num formulário da landing page, ou se vai ser com o seu SDR lá ligando e perguntando, é outro problema. Né? E é isso que vai mudar com o tempo. Talvez o Clearbit já era legal, vai ficar mais legal ainda, daqui a 5 anos o negócio vai estar incrível, mas a essência da coisa eu ainda preciso identificar quem que é o melhor cara, a característica, para passar para o vendedor para fazer a venda. E isso não vai mudar nunca. Não vai mudar. Não vai mudar. Eu acho que nem quando a gente tiver softwares, a gente não faz ideia hoje do que vai ser a inteligência artificial daqui a 10 anos. O que a gente tem hoje na cabeça, a gente não consegue imaginar o que vai realmente acontecer. Por exemplo, eu sou capaz de chutar aqui que Facebook Ads ou Google Ads, a gente vai apertar uns 2 ou 3 botões e a gente não vai ter mais o gestor de tráfego. Eu tenho uma tese muito parecida com isso. Porque é de uma lógica de muito mais você, entre aspas, explicar o que é o seu produto e atrelar unit economics ali, do tipo, olha, sem entender o que pessoas desse tipo trazem mais receita aqui, ele dá os pulos dele lá para encontrar. E é tudo interesse do Google e do Facebook, né? Porque eles querem muito mais resultado ele te entregar, mais grana você coloca. Né? Só que tem um detalhe, a gente vai estar dentro dessas plataformas praticamente inteiramente. Né? Os nossos negócios vão ter que ter um braço dentro delas para que a gente consiga entregar para eles o ciclo inteiro de vendas e elas consigam entregar melhores resultados para nós. Né? E aí eu duvido nada disso. Porque hoje, na verdade, quando você pega seu app, por exemplo... ou os eventos de conversão, você está fazendo exatamente isso. Exatamente isso, só que fora, né? É fora, mas no fim do dia você ainda está pegando um dado seu e mandando ali, na verdade relacionando os dois para ele entender o que funcionou e o que não funcionou. Então ele já está entendendo, na verdade, é bem, bem poderoso. É por isso que uma das ações que eu mais gosto de comprar fora é Facebook, que eu acho que ainda está... Tá só no começo. Eu acho que é loucura demais ainda o negócio. Tá barato ainda, né? Eu não entendo porra nenhuma, então eu tô falando a minha sensação pelo tanto potencial. Que o negócio eu acho que dá pra crescer. Cara, só você pensar o que aconteceu agora com a pandemia. O que já movimentou as pessoas, as empresas e tudo mais para se agilizarem mais, a fazerem mais testes e tal. Aqui, hoje, eu já entrevistei o Dominique, o CEO da Amaro, e o Luiz Piovesana, o CMO da Nuvem Shop. Cara, os dois, assim, cara, nós estamos começando no e-commerce no Brasil ainda, sabe? Então, se a gente está começando no e-commerce, imagina quanto de grana não vai vir para essas empresas. Aí, nossas filosofadas aqui de coisa. Mas eu também acredito bem nisso. E é por isso que os fundamentos são importantes, porque cada vez mais... Cara, o detalhe do game, o bid, tudo isso eu acho que vai sendo automatizado. E é muito mais sobre você entender, cara, em quem que eu preciso chegar, tá aqui meu dado bem estruturado, minhas características e tal. Muito massa. E aí, Pimenta, eu acho que tem uma outra pergunta que eu acho que é bem, bem interessante, assim, que eu tenho bastante curiosidade no seu caso, porque é um negócio que eu gosto mesmo. É que você passou por empresas muito, muito diferentes, de segmento diferente, com público diferente, com uma dinâmica, né, de trabalho diferente. Como que entre aspas, a sua cabeça para poder passar por experiências tão distintas assim, sabe? Como que você aprende? O que você olha? Sim. Eu sei que você é um cara do método ACF, que você chama. Exato. E eu, poxa, a gente já falou isso várias vezes em alguns bate-papos e tal. E eu também sou adepto do ACF, porque para mim, para quem não sabe, é o método arroz com feijão. Uhum. Cara, eu chego numa empresa, a única coisa que eu faço, a primeira vez, e eu lembro muito bem até dessas, porque eu acho que os primeiros 2, 3 meses, né, de um novo venture que você vai entrar, assim, que você vai, poxa, eu vou pôr a mão numa equipe nova, são dramáticos para a mudança daquela operação ali, né? E aí, o que eu penso eu chamo de perguntas questionadoras para o seu negócio. Eu até ensino isso em alguns dos nossos programas e tal. A gente tem um programa, né, sobre growth, e a gente ensina sobre isso. Cara, perguntas questionadoras para o seu negócio é o que eu estimulo qualquer pessoa a fazer, como por exemplo... como é que funciona o meu funil? Antes de eu enfiar tráfego, será que eu não tenho que otimizar a minha equipe de vendas? Por quê? Porque existe um grande furo, um gargalo,
Por quê? Porque, de repente, onde estão as frutas mais baixas é onde eu vou enfiar minha mão, eu vou colher aquela fruta e vou ficar tranquilo, para depois eu ir para as próximas. Então, eu gosto muito do arroz com feijão e geralmente foi isso que eu fiz, principalmente quando eu cheguei nessas mais diversas empresas. Vamos pensar que, poxa, eu trabalhei com varejo, né? E eu acabei esquecendo de citar algumas empresas que eu trouxe a Threadless para o Brasil em, sei lá, 2011. Ao mesmo tempo que eu trabalhava na Vale Presente, eu sempre tive essa cabeça um pouco empreendedora de estar sempre com alguma coisa, fazendo duas coisas ao mesmo tempo e tal. Cara, era a mesma coisa. O que eu vou fazer para a Threadless prosperar, né? Infelizmente não deu certo por conta da alfândega, eles mandavam os produtos dos Estados Unidos para cá e o ciclo de entrega era de 60 dias, assim, era meio, o brasileiro não tem paciência para isso, né? Enfim, não deu certo e tal, mas eu lembro que eu fazia esse mesmo tipo de pergunta, né? O que eu vou fazer para isso funcionar? Eu olhava o funil ali a partir do dia 0 e falava, cara, aqui tem uma grande oportunidade, por quê? Essas palavras-chave, né, que eu poderia comprar, na época a camiseteria era a nossa concorrente no Brasil ali. Falei, cara, olha as palavras-chave que a gente pode comprar, que esses caras não estão nem de olho ainda. Aí eu mandava a sugestão para os Estados Unidos, a equipe ficava toda lá, eles iam lá, criavam os artigos, o artigo eu tinha criado aqui em português, low hanging fruit total, o que acontecia? Uma semana depois, 2 semanas depois, primeira posição, um puta volume gerava vendas. Então, eu sempre olhava essas operações, eu sempre começo essas operações com uma cabeça de criança, de tipo, eu preciso desbravar um mercado novo, alguma coisa que eu nunca fiz, e para isso, como é que possível, 2 coisas principalmente, como é que essa pessoa compra, como é que eu não gosto muito de persona, eu gosto de público-alvo. Tá. Porque público-alvo para mim é mais massa, eu consigo... Eu olho para um mercado com um viés de massa, não com um viés de indivíduo. E por isso que a gente tem, às vezes, até mais conversão do que se olhar para o indivíduo, porque o indivíduo é difícil, cara. Você não vai conseguir achar uma nuance muito específica, mas isso é uma visão minha, sabe? Muito particular. E aí eu penso e sempre olho, cara, como é que essa pessoa compra e quais são os meus ativos hoje e aonde eu estou em falta para entregar aquilo que essa pessoa que compra poderia aumentar o meu ciclo de vendas. E para isso eu olho mais para o funil, né? Aí eu dou uma olhadinha e falo, poxa, a gente, hoje a gente olha muito para o CRM dos já compradores, quem nunca comprou nada, e o meu público completamente frio, né? Eu sempre divido o tráfego em 3 pedaços ali. Quando o cara é morno, é um público de envolvimento que eu quero trazer e tentar converter de alguma maneira. E quando a pessoa já está quente, ele já é um cliente, o que eu vou fazer para... Então, geralmente eu olho nesses atributos e tomo as decisões ali de acordo com essas perguntas questionadoras, né? Como é que eu vou fazer para poder trazer esse cara, aumentar meu LTV ou então fazer a minha primeira venda para esse possível cliente? É muito louco, né? Como, cara, eu tenho uma aula que eu falo exatamente assim, qual que, meio que entre aspas, é o passo a passo de análise para encontrar essas oportunidades e tal, né? E aí a primeira análise que eu falo que a galera tem que fazer, e às vezes eu até tenho vergonha de botar lá, mas eu não posso tirar, que a primeira análise é funil completo simples. Exatamente isso que você falou. Porque é muito mais legal pirar nos cohorts, retenção, não sei o quê, pá. Mas geralmente basta a gente pegar um funilzão lá de alguém, e geralmente as pessoas olham muito mal, e a gente já vai lá e vê um gargalaço em algum lugar. Você fala assim, cara, pra que você tá... Eu entendo, se você botar energia aqui vai melhorar? Com certeza, vai melhorar, vai gerar resultado, não tem dúvida. Mas por que você tá botando energia, sei lá, no topo do funil, sendo que você está perdendo metade dos seus leads lá, que você não entra em contato com eles rápido, por exemplo. Você perde, expira, passa o tempo e tal. Então, essa filosofia aí, eu acho que ela é muito importante e eu acho que as pessoas muitas vezes não fazem porque querem parecer às vezes mais inteligentes e fazer uns negócios meio mais bonitos, sabe? Mais bonito, mais sofisticado e tal. Eu acho, cara. Eu também eu concordo demais e às vezes eu sinto que tem alguns profissionais que gostam de vender a ideia, uma possível ideia mais do que às vezes até executar aquilo, né? E às vezes, para mim, acho que uma das principais atribuições desse profissional de growth hoje é entregar o resultado que ele precisa entregar,
que é o objetivo que foi dado a ele. O profissional de growth, ele não consegue entregar todos os resultados ao mesmo tempo, ele não vai conseguir fazer a empresa explodir de uma hora para outra, mas naquele momento, né, é onde, e falando isso por mim, e eu acho que eu consegui até ter bastante sucesso nessa jornada, foi ter feito muito bem o arroz com feijão. Por quê? Porque, poxa, se você for olhar até mesmo na operação da Startse ali em 2017, cara, era mato, né? Imagina, a empresa, eu não lembro exatamente quantos colegas eu tinha, mas devia ser 15 pessoas, talvez. Hoje a gente está com umas 85 pessoas na equipe, crescendo ainda. E quando eu cheguei ali, imagina, você aperta 2 ou 3 botões e já você consegue gerar um grande resultado. Por quê? Poxa, às vezes as perguntas questionadoras são: esse cara está comprando tráfego direito? Deixa eu dar uma olhada. Esse cara está fazendo um copy que vai atrair a atenção de pessoas realmente interessadas? Sim. Eu tenho uma base de clientes que não está comprando faz 30, 40 dias. Cara, essa pergunta, eu acho que essa é a pergunta que gera o maior resultado de todos, que isola. Se você já tiver uma base de clientes, pergunta para essa base, faz uma análise, pega um Excel qualquer, põe no spreadsheet, faz o que você quiser com ela e analisa recência, frequência e monetary ou valor, né? Cara, só ali você já tem trabalho para 5 meses tranquilamente, né? Cara, perfeito. Tem duas coisas aí que você falou. O primeiro ali de tráfego, né? Vou botar de campanhas de um modo geral. Eu falo que assim, quando eu entrei na Singu, sei lá, a gente tinha um CPA de uns R$50, né? Hoje é mais barato. Mas tinha campanha rodando com CPA 1.500. E tava lá, gastando dinheiro. E, cara, todas as empresas têm isso. Todas. Se não é ali, não é em outro lugar, tá, mas todas têm às vezes uns vazamentos que são muito ridículos. E você sabe por quê, geralmente? Eu percebo isso porque a gente faz muita mentoria, troca ideia com muito empresário. O empresário que não tem noção de CAC, ele não tem noção de CPL, ele não tem noção de qualquer tipo de custo, pode dar custo para qualquer coisa, custo por view, custo por lead, custo por clique, enfim. Cara, se ele não tiver essa noção de quanto que ele está pagando por um cliente, quanto que esse cliente traz de receita ao longo da vida útil dele com a empresa, ele está ferrado. Porque se ele vai deixar isso na mão possivelmente ali do coordenador de marketing ou do gerente de marketing dele, que também não tem muito essa visão, que tem uma visão mais antiga, ele está ferrado, cara. Eu acho que tem 2 problemas. Esse definitivamente é o primeiro e mais grave. O segundo vamos botar assim, é o próximo estágio daí. Então pensa que a pessoa até tem noção, beleza? Começa a fazer um trabalho, faz um trabalho razoável. Então, tipo, como eu falei, o CPA estava R$50. Na época estava controlável. Se o grande número está dentro, eu entendo, meio que parece que as pessoas entram no modo de eu não preciso otimizar isso aqui. E aí eles deixam aquele canal, aquela campanha, whatever, e vão para outro lugar. Só que o problema ok, o CPA está R$50, eu podia estar 40 se eu tivesse sendo um pouco mais rigoroso e desligando essas campanhas horrorosas aqui que estão rodando, sabe? Então eu acho que essa falsa sensação, não é falsa sensação, tipo assim, as coisas estão sob controle. Então, o que não significa que não tem muita oportunidade ainda de melhorar. O grande problema que eu falo é que tem muita empresa que acaba dando um pouco de sorte, assim, porque às vezes o timing que ela entra, não tem ninguém para competir direito, tem uma demanda reprimida no mercado e tal, e qualquer trabalho meia boca traz resultado. E aí quando você bate o olho, você fala, beleza, a conta tá fechando. Mas, cara, você podia estar muito melhor, mas e aí fica um desespero para dar tiro para mais lados. Tipo, aqui eu já dei um tiro, agora eu vou dar um tiro ali, agora eu vou dar um tiro ali, sendo que, é o que você falou, dá para ficar 5 meses trabalhando num pedaço aqui, otimizando bem, extraindo mais resultado e tal. Então, de cara, eu acho que essas 2 situações, ou não ter a noção, ou ter noção e ficar confortável muito rápido, eu acho que é o que estraga bem aí a situação das empresas. E o segundo, de RFM, cara, você matou, pra mim, no alvo, só que eu vou tentar simplificar mais ainda. A RFM, eu acho que ela é extremamente poderosa,
mas ainda eu acho que dá para as pessoas complicarem ela. Dá. Então, se você está com medo de complicar a RFM, a minha sugestão é só ver o seguinte. O que eu falo do funil é o seguinte, ver aquele negócio, é tráfego, é lead, oportunidade, enfim, tanto faz como é que é seu funil. Mas geralmente funil para na venda, né? Sim, só na venda, acabou. Na venda. Tchau. E aí eu falo assim, só bota mais um para eu ver. Bota recompra. Tipo, quantos dos seus clientes compram de novo? É lógico, depende do modelo de negócio e tal. Mas de e-commerce, por exemplo, quando vem e-commerce conversar comigo, eles falam, eu falo assim, eu aposto com você que 90%, mais de 90% só compra uma vez e não compra nunca mais. A pessoa, como é que você sabe? Eu falo, cara, porque do jeito que você me descreveu, você ignora completamente o seu cliente depois que ele comprou. Realmente você é tão noiado na aquisição e às vezes fazer um papel bom, otimizado, que isso que você falou do RFM tem muita oportunidade. Então, para quem está com medo de complicar muito no RFM, eu acho que a dica é só olha então, de compra e recompra. Pronto, você já vai achar só o primeiro problemão. passo, né? Não precisa nem ver, tipo... Porque no RFM você vai separar os grupos, os campeões, os que consomem muito, os que consumiam e pararam. Cara, isso, tipo, eu acho que tem que fazer, mas se tá na dúvida ainda, vê lá quantos fizeram uma compra e não fizeram a segunda. E trabalha só nele. E que é um negócio mais grave ainda para e-commerce, porque, poxa, é legal a gente, né, tentar ajudar de alguma maneira, mas é um low hanging fruit, é uma frutinha bem próxima aqui, que às vezes, a semana retrasada o mentorado perguntou, cara, mas você acha que e-mail marketing vende para e-commerce? Aí eu falei, cara, desculpa, mas assim, se você não tem... Se você não sabe usar resultados. Se você não sabe disso, você pode para tudo. Primeira coisa, vamos lá. Vamos decidir qual vai ser a ferramenta de e-mail que você vai usar. Pega seus clientes que compraram no passado, importa para cá e agora nós vamos começar a fazer campanha. Porque o dinheiro está parado ali. Exato. Uma lista sem ativação é uma lista parada. E vai esfriando, né? E ela vai esfriando, e ela vai ficando ruim ao longo do tempo, né? Então, é esse tipo de coisa crítica que a gente olha nos negócios. E, cara, se os empresários soubessem, abrissem os olhos, eles poderiam faturar muito mais. Tem um caso... Bom, agora eu vou falar, não sei se eu deveria, paciência. Pode falar. Vamos falar, que é o caso do próprio Super Coffee, que eu falei aqui. Eles foram meus mentorados lá do GLA, cara, acho que turma 3, muito tempo atrás. E a gente começou, né, no programa de mentoria, a gente conduz uma série de análises exatamente para encontrar esses buracos. E aí eu conduzi com eles lá exatamente a RFM. E na RFM a gente encontrou, né, você divide em vários grupos lá, mas a gente encontrou alguns grupos. Um dos grupos era assim, cara, pessoas extremamente leais, fiéis e tal, e que não tinham nenhum benefício por causa disso. E daí vem a ideia tanto de criar um produto maior, quanto plano de assinatura. Então, olha só, você entender que existe um grupo, entrevistar e tal, você cria produto novo para eles. Show. Mas isso ainda veio depois. O que veio mais urgente era um grupo de pessoas que costumavam comprar, ou seja, já tinham comprado mais de duas ou mais vezes, se eu não me engano, mas pararam. E aí eles fizeram uma campanha de e-mail específica para esse grupo, aí a copy está, né, adequada a esse grupo, uma oferta adequada e tal. E eles venderam, aí, isso que eu não sei se eu deveria falar, mas eles venderam R$100 mil num e-mail, numa campanha de e-mail. Um e-mail. Olha isso. Então, quando o rapaz aí perguntar se e-mail vende ainda, a grande coisa não é que qualquer e-mail vende, não, e nem todo e-mail vende, não é esse o ponto. Mas não fazer e-mail é brincadeira. Né? Exatamente. E essa lógica, eu acho que de você entender que momento, que fase seu público está e ter uma comunicação minimamente personalizada, não precisa ser o auge do negócio, mas, cara, o mínimo do tipo assim, pô, fulano, você compra pra caramba com a gente, por isso você merece tal coisa. Ou, tem um benefício exclusivo, ou tá aqui, você agora é um cliente VIP, blá, blá, blá. Ou, pô, fulano, você comprava bastante com a gente, mas parou. Cara, tá aqui um incentivo pra você voltar, volta aí, a gente quer você aqui, blá, blá, blá. Pronto, pequenos ajustes no negócio e que, cara, transforma um business. Você assim. acabou de descrever aquilo que eu chamo de pergunta questionadora, porque você olhou para a base, foi lá, olhou, poxa, tem um dinheiro parado aqui, que você viu que os clientes compravam, o ticket era alto. E pararam. E essa cabeça de growth foi o que você fez ali para poder gerar. Você gerou uma ideia e dessa ideia você rodou um experimento e fez esse experimento ser validado. Exatamente. Inclusive, é bem interessante falar isso, porque
O programa de assinatura hoje do Super Coffee, que eu fiz o jabá logo no início do episódio. E é bom o produto, eu É bom gosto. pra caralho. E tá chegando mais. Cara, na verdade, é porque atrasou, mas você vai receber o seu lá também. Todos os entrevistados aqui ganham. Que só bom. que não chegou a tempo, porque eu vacilei, mas tudo bem. Mas você vai receber. O programa de assinatura, o plano de assinatura, né? Ele vem dessa percepção de que tinha usuários muito fiéis e que não se beneficiavam, entre aspas, daquela fidelidade toda. Né? Pessoas podiam estar muito mais retidos, engajados e tal. Aí eles conversaram com esses usuários, derivaram essas duas coisas, produto, aquela latona com um economic size deles lá, e... Pô, tô contando toda a estratégia aqui, mas enfim, paciência, tá no ar aí, tá valendo, gente. Tanto o produto grande quanto a assinatura. Aí beleza, eles desenharam o programa de assinatura, falaram, vamos fazer um teste primeiro. E aí a gente fez um teste lá de 3 meses, onde eles fizeram abriram, eu acho que para 1.000 assinantes. Quando bateu 1.000, ou bateu um período lá deles, eles fecharam e seguraram o programa por uns 3 meses, porque eles queriam medir a retenção, medir engajamento, compra, ticket médio, LTV, aquele negócio todo, que é exatamente o experimento sobre uma hipótese em cima da pergunta. E aí sim, pô, do caralho, plano de assinatura funciona bem, agora a gente vai abrir. Agora vai, tipo, qualquer um pode ir lá, assinar e tal. Antes não estava assim, antes estava exclusivo. E aí nessa eles testaram o que é o brinde que eles mandam na assinatura, como que é troca do produto. Então, como eles têm vários sabores, eles viram que, cara, invariavelmente você vai querer trocar de sabor no meio. E aí, eu tenho que cancelar a assinatura? Não. Até tantos dias você pode ir lá escolher, trocar o produto, não sei o quê. Então, eles também foram refinando o produto. Então, cara, eu acho que é um puta case de exatamente o que você falou e de uma forma, assim, simples, de um produto físico até, porque a pessoa acha que às vezes é só digital, né? E tem um ponto aqui que eu imagino que a Super Coffee não tinha um produto de recorrência, certo? Eles não tinham, foi a primeira vez. E, cara, se você for pegar hoje no impacto do valuation de uma empresa que tem uma linha de receita, né? de MRR, né? de Monthly Recurring Revenue ali, cara, você aumenta demais, dramaticamente o valuation de uma empresa por conta de um experimento você tem muito mais previsibilidade. Exato. Né? É isso aí. Mas essa foi a grande lógica e é interessante essa perspectiva porque, cara, não teve inteligência artificial, não teve não precisa de nada disso, né, não cara? teve... O Dominique da Amaro estava aqui, cara, os caras lá estão num nível de sofisticação que merece, precisa. Mas até você chegar lá... E olha com quem que eles estão brigando também, tem né? Tanta coisa... Estão brigando com gente muito grande que tem muitas armas. Que também né? já tem essas coisas, exato. Então acho que é uma... Cara, é bem interessante acho, a gente falar disso, porque dá pra complicar, mas não precisa ser complicado. Eu acho que essa é a grande filosofia. Tá ao alcance das pessoas. Cara, você vai fazer um RFM, você precisa de um planilhão. É isso que você precisa. E de um pouco de inteligência para poder tirar decisões. Mas é isso aí. Não precisa. Mas eu digo mais de recurso mesmo, né? Não é caro. Hoje não é... Você não precisa de uma ferramenta de BI, você não precisa de... Nada disso, não precisa de um desenvolvedor, nada disso. É um CSV ali que você exporta agora e tchau. você fala assim, pô, vou querer automatizar e criar um CRM automático baseado no comportamento no mesmo dia. Não, beleza. Mas você não vai começar assim também, entendeu? Porque você nem sabe o que funciona, o que não funciona, o que as pessoas querem. Então, eu acho que essa filosofia aí desse basicão... Do ACF. Do ACF, e aí tanto do funil que você falou, quanto o do segundo bloco ali do princípio de retenção. Nós nem estamos falando de 12 meses, 24 meses. Não, nós estamos falando do primeiro para o segundo. Né? Só isso. Se melhorar isso já é inacreditável. Assim. E falando aí um pouco desses conceitos de growth aí, Pimenta, você que está nessa há muito tempo também, o que você acha hoje que é o maior mito, bullshit de growth que tem por aí? Cara, que as pessoas repetem... Eu não... Assim, mito, vai. Tem um mito, o que é mais comum, talvez seja o da bala de prata, mas para sair da bala de prata, para quem não sabe, né, é que, poxa, tem você pode... Tem uma solução mágica, né? Tem gente que promete ali que você vai ganhar muito dinheiro em pouco tempo, aquela coisa. Cara, eu não acredito nisso, tá? Eu acredito muito no trabalho e tal. Mas eu vou falar uma outra que eu
tenho pensado ultimamente, que é um grande mito, que é o Bullseye Framework. Né? Para quem não sabe também, o Bullseye Framework é que você precisa tomar conta daquele canal, dominar muito bem um determinado canal de aquisição para depois partir para o outro. Né? Na minha humilde visão, ele é um pouco mito, por quê? O que tem acontecido hoje em dia? Cada canal de aquisição, e eu falo porque eu li o livro, eu entendi como é que funciona a coisa toda ali e eu vejo muitas pessoas falando sobre ele. E para mim o Bullseye tem um grande problema que é as plataformas elas têm migrado e mudado demais durante o tempo. E é como se fosse um cobertor curto. Por quê? Quando você começa a dominar uma determinada plataforma de aquisição e vai partir para a próxima, essa aqui está mudando de novo, você vai ter que voltar para ela para dominar ela de novo. E o que acontece? Um profissional de growth, quando ele começa de acordo com a minha visão também, é claro, ele começa a segurar muitos pratos ao mesmo tempo, ele vai deixar um monte de prato cair e vai quebrar. Então, eu sinto que o Bullseye ele é interessante, a metodologia é interessante, mas ela acaba se tornando um mito porque você realmente precisa focar em algumas coisas muito específicas e não sair muito delas. Então, eu acredito que hoje essa é uma filosofia de trabalho que eu tenho empregado e tem funcionado muito bem. Né? A gente está comprovando crescimento, a gente está crescendo mês após mês, ano após ano e crescendo muito. Então, o que a gente faz? Poxa, a gente olha para 2 ou 3 canais com muita qualidade e a gente gera muitos experimentos, mas muitos experimentos, coisa de 10 experimentos por semana em 2 ou 3, 4 canais de aquisição. Mas sabe que eu acho que é muito sobre a ótica, assim, porque eu gosto dessa visão sua aí e eu acho que ela não, honestamente, eu acho que ela não conflita com o maior princípio do Bullseye, que é sobre... E é lógico, acho que como a pessoa adapta e usa, que eu acho que é um pouco da divergência, mas a premissa número 1 é, de fato, primeiro você tenta identificar daqueles muitos possíveis canais, aqueles que realmente têm chance de ter uma contribuição, seu grau de certeza é maior e tudo mais e tal. E eu acho, e aí eu tô usando isso muito como um entendimento meu, junto com de várias coisas, mas que bate com o seu também. O Rony Cunha, né, que foi do Netshoes. Sim, Rony. Isso, levou a Netshoes até 1 bi lá de faturamento. O modelo que ele me falou, eu gosto, e eu acho que o Bullseye nesse ângulo, que é parecido com o seu, eu acho que se aplica, que é meio que assim, no fim do dia, cara, 80% do seu esforço ainda tem que estar no seu canal principal, 1 ou 2 canais principais e tal. Só que o jogo, ele você começa a testar outros, porque inevitavelmente esse canal ou vai saturar, ou vai ter problemas, tipo, vem o iOS 14 da vida lá, por exemplo, e aí você que toma todo mundo se fode lá no negócio. Então, meio que a lógica dele é assim, naquele Bullseye lá, né, no alvo, o meio é isso aí, aquele 80% que provavelmente é 1 ou 2 canais que você, extrai ali. Só que a ideia dos experimentos é exatamente você tentar descobrir, meio que assim, qual que é o meu próximo canal que vai se tornar esse aqui. Como é que eu vou matar esse meu canal principal, né? Ou não matado, tipo, por exemplo, se a empresa começa a crescer muito, dá para coexistir coisas muito grandes, né? Mas o ponto é, se você parte da premissa que o que é o principal hoje tem grande chance de não ser o principal daqui a um tempo, por esses aspectos de mudança, maturidade, saturação do canal, mudanças, né, meio malucas aí. A graça dos círculos de fora, né, que é aquele Sim, os do alvos alvo, de né? fora, é mais você ir testando outros canais menos ortodoxos ali para tentar descobrir assim, cara, já tenho na manga aqui um que eu eventualmente consigo botar mais energia. Sim. E eu acho que é muito da filosofia de vocês. É porque no meu entendimento, né, como eu li o Traction ali, ele era tipo, você tem que testar, você domina parte pro próximo. Aí eu falei, cara, isso é uma loucura, né? Porque você não consegue chegar nesse... É por isso que eu falei, eu acho que se a gente se apega... O que eu acredito que é muito parecido com o seu é isso, do tipo, eu escolho um ou outro, eu me apego a ele, eventualmente ele vai dar ruim, eventualmente não. Isso. Cara, a RD faz inbound há 10 anos, faz conteúdo há 10 anos, funciona lindamente bem, o que não significa que ela não está fazendo outras coisas. Exato. Mas assim, no fim do dia, hoje,
Se tiver que desligar alguma coisa ou tiver que concentrar energia, onde que vai ser? Cara, mais conteúdo inbound, o basicão. Então eu acho que se a gente pega o Bullseye e traz mais essa ótica de desenvolvê-lo ao longo do tempo e depois testar. Isso, e menos o pinga-pinga. Isso é o que a gente acredita. Porque hoje é assim, existe o tal do 80-20 para a nossa receita, né? Então, poxa, qual que é o esforço que eu vou gerar ali em 2 ou 3 canais? O resto, a gente tem uma mentalidade de testes extras, né? Então tem pessoas que estão olhando hoje para novos canais de aquisição. Alguns canais que, poxa, as pessoas às vezes nem imaginam que exige, a gente está ali tentando fazer uma vendinha ou outra. Por quê? Porque pode ser que eles amanhã vão mudar e eles vão ser alguém que vão trazer 50% dessa receita. Exato. Então, a gente já está de olho nesses canais. Mas eu acho que filosoficamente, então, estamos bem alinhados. Mas eu acho que é isso. Cara, às vezes tomar cuidado em pegar às vezes um negócio ao pé da letra ali e se enlouquecendo, né? Vamos aproveitar que a gente está falando, né, falando um pouco da Startse aí, que você falando um pouco da filosofia que vocês têm hoje de aquisição. E dá uma dimensão antes aí, Pimenta, do tamanho da Startse, alguns números que vocês podem abrir e tal, só para a galera ter uma noção da dimensão. Não, a gente é muito transparente em relação a alguns números que a gente tem. A gente é uma escola de negócios e hoje tem se transformado até muito mais em uma plataforma de negócios, né? Então, a Startse ela é um organismo vivo de business, né? de conexão entre empresários, diretores, C-levels e tal. E a gente tem a Startse University, que é a nossa escola que nós capacitamos as pessoas, né? Capacitamos esses empresários, tomadores de decisão, gestores dentro das empresas para serem melhores nas áreas tanto de gestão, como de cultura, como de growth, né? De crescimento e áreas principais, né? que são core de uma empresa, e a palavra que permeia tudo isso é a inovação e a tecnologia, né? A longa história curta da Startse, como ela poderia ser definida. E nós preparamos as pessoas para o mundo do agora. A nossa plataforma é a plataforma que a gente chama do conhecimento do agora. Tudo que você precisa entender, né? E aí sim, gratuitamente, para, se situar no mundo, né? O que está acontecendo nesse exato momento, você entra lá e vai conseguir ter uma dimensão. E assim, o que a gente... quais são esses programas que a gente vende, né? São programas internacionais de capacitação para o Vale do Silício, para Israel, para a China, para os principais polos de inovação. Vocês têm que levar para a China aí, Pimenta. Cara, negociar isso aí. Assim que abrir as fronteiras, é um dos destinos mais procurados, só que agora um pouquinho, né? A gente não sabe exatamente quando que a gente vai poder levar as pessoas, porque ainda tá fechado. Mas Vale tá vendendo horrores ainda, mesmo fronteiras fechadas. Miami vendendo horrores. Portugal tá aberto, fica a dica aí para quem estiver escutando e quiser ir para Portugal. O Web Summit a gente também tá vendendo ali. Mas programas internacionais são um pedaço do business ali. Sim. O principal, né, o que a gente acredita mais hoje são os programas de alto impacto e os programas de transformação, são os Transformation Programs, que a gente consegue pegar esses empresários, pegar esses diretores, passa eles ali, dá uma chacoalhada no cérebro deles em 2 ou 3 dias. Né? Então, em 2 ou 3 dias, o cara passa por um programa da Startse e fala: caramba, velho, eu não sabia que existe esse mundo aí, né? Por quê? Porque são empresários / diretores que trabalham na economia tradicional. E, cara, eu, você, né, os nossos colegas do mercado de growth, a gente está antenado em tudo que está acontecendo. Mas vamos falar que o Brasil tem 220 ou mais, né, milhões de pessoas. E imagina quantos empresários tem no Brasil que não fazem ideia do que está acontecendo no cenário de transformação digital, né? O que está acontecendo no planeta. A gente pega esses caras e capacita. E capacita em programas extremamente rápidos. São mais de 100 mil alunos, né, que a gente tem. E quando eu falo 100 mil alunos, são 100 mil alunos desses programas realmente de alto ticket. Não são programas gratuitos. Não é lead acquisition que a gente faz, a gente coloca nessa conta. São pessoas que realmente entraram e ao longo desses, hoje com 7 anos, né, de operação da Startse, são realmente alunos que se transformaram. Então a gente tem esse objetivo de mudar a educação, principalmente a educação executiva no Brasil. Boa. Daí eu acho que já puxa duas coisas, assim, um comentário e outro uma pergunta. O comentário, eu acho que um dos grandes sucessos aí dos programas internacionais
é exatamente essa abertura de cabeça muito rápida e num lugar que a pessoa dificilmente teria acesso para ir, né? Então, assim, hoje eu até tenho várias conexões no Vale, em São Francisco, por exemplo. Pelo meu histórico da RD, eu fui lá muitas vezes, evento, né? Nossos amigos tem coisas lá e tal. Beleza. A grande maioria não tem. Agora, na China, por exemplo, que é um lugar que eu tenho bastante vontade de conhecer, especialmente pelo lado mobile, assim, Sim. tech mobile, cara, eu não tenho a menor ideia de por onde começar. Então, eu acho que, primeiro, que é um comentário em cima disso, que eu acho que é uma percepção ali de uma demanda interessante, Sim. que não é qualquer um que pode pagar, mas, cara, quem quer fazer grandes transformações precisa realmente abrir a cabeça de um jeito diferente. Então, esse é um comentário em cima. Agora, a minha pergunta é que, assim, a Startse, então, ela se propõe a resolver, né? Eu acho que isso tem no site de vocês, esse gap entre a educação tradicional e o que o mercado precisa, né? A minha pergunta aí, até como uma pessoa que gosta muito de educação, é o que mais falta aqui na educação tradicional que vocês estão tentando resolver com os programas? Aí seja o internacional, Sim. os cursos e tal. Na nossa visão, o que falta é a capacidade de impacto e de entrega de um programa, né? Qual que é a dor mais... a principal dor que a gente está resolvendo hoje? Para você se adequar ao que está acontecendo, entender o que está acontecendo no mundo, o que você pensa? Poxa, se eu sou empresário, se eu sou um diretor, né, de longa data, se eu sou um gestor, ou se eu sou uma pessoa que acabou de fazer a faculdade, ou não acabou, mas poxa, faz 2 ou 3 anos que acabou de terminar a faculdade, que a gente chama de educação tradicional, qual que é a opção para ela? É o MBA. Né? A gente não acha que o MBA é ruim. Não é ruim. O único problema do MBA, o MBA é fantástico. Eu fiz o meu, você deve ter feito o seu. Cara, eu tô streetwise só. Então, não tem o menor problema nisso, né? A gente não tem nenhum problema. Só que o que acontece? Você vai, poxa, eu preciso de um comprometimento de 2 anos, eu preciso de um comprometimento de 1 ano e meio. E qual que é o problema das formações atuais, né? Essas formações, às vezes, elas entregam uma transformação extremamente superficial por um prazo que é talvez de 6 meses, de 5 meses. Cara, que são algumas formações que existem hoje por aí também, que são online e tudo mais. Agora, imagina assim, 2 dias, 3 dias, e a gente tem formações de 2 meses e meio, como o XBA, por exemplo, que entregam ali praticamente um MBA em 2 meses e meio. Né? Essa é a nossa promessa. E, cara, a gente percebeu que isso tem muito potencial de escala. As pessoas querem esse tipo de programa de formação. Né? Então, as pessoas querem programas que sejam de alto impacto e que podem realmente transformar a vida delas. Né? Prático, né? Prático. Tem que ser, porque prático é um pouco do core. Né? A gente né, fomenta muito nós fomentamos extremamente o networking entre as pessoas. Então, você está junto com empresários, você está junto com CEOs de empresas, né, que são, poxa, das maiores empresas do Brasil ali. E, cara, o que a gente percebe quando né, pré-pandemia, os programas ainda eram completamente presenciais, um ou outro era online ali, o cara no celular, o tempo inteiro ali, tá. A gente achava, poxa, mas será que ele tá... Será que o conteúdo não está legal? Depois vinham os relatos no NPS para nós, que a gente é muito sério em relação ao NPS, e eles falavam assim, ou nos bate-papos que a gente tinha nas próprias aulas ali, cara, eu escutava um insight, eu já mandava para minha equipe na mesma hora. Legal. Eu estava fritando em cima de ideia, eu precisava já trocar ideia com alguma... Porque geralmente são aos sábados, aos domingos, aos finais de semana, e alguns também são, né, durante a semana ali. E aí você começa a perceber que, poxa, tem potencial de escala e é isso que as pessoas querem. As pessoas querem programas que sejam de altíssimo impacto para que você possa transformar a sua empresa, crescer na sua carreira ou então crescer o seu faturamento. Muito massa. Mas a Startse nasceu assim? Não nasceu assim. Como que ela nasceu e como que ela virou? Eu não estava no momento do nascimento, mas eu escuto histórias de como era. Né? Ela nasceu em 2000 e
por volta de entre 2014 e 2015, mais ou menos. Agora é isso, né? Dá 7 anos de vida. E naquele momento era uma empresa que fomentava as startups, né? Tava mais ali em tipo como criar o seu negócio do zero, né? Que é um público que, poxa, não é um público muito pagador, você sabe, né? Que é o primeiro empreendedor ali. E esse primeiro empreendedor, a gente percebeu que não tinha muito potencial de escala, né? Para onde a gente foi? Poxa, a gente foi para o mercado B2B completo, né? A gente foi para as empresas, a gente foi realmente construir marca ali e mais ou menos nesse período o Maurício Benvenuti, que é um dos nossos sócios, ele se tornou sócio porque ele estava passando um tempo no Vale do Silício. Ele tinha mudado para lá após XP Investimentos, né? Para quem não sabe, a Startse, o Júnior Bornelli é um cara que saiu lá do interior de Minas Gerais, né? Da cidade de Areado. Ele criou a Startse lá na cidade junto com outro sócio chamado João, né, que estava na operação até pouco tempo atrás. Conheceu o Pedro Engler, que era um dos caras, era o CEO da Infomoney naquela época, que estava dentro do grupo XP. E o Pedro Engler acreditou na ideia ali. Foi o Venture Capitalist que colocou ali os primeiros... Porque nós somos completamente bootstrap, né? Desde o começo ali. E, cara, como a gente funciona em cima da partnership, né? Que para quem não conhece, a partnership é um modelo de gestão que você entrega para os seus colaboradores, aqueles que são os mais relevantes, o potencial deles comprarem uma participação da sua empresa, né? E com isso, o que acaba acontecendo? Você vai criando um time muito forte. Por quê? Porque quando você promete... Né? Quando você dá equity para o colaborador, o que vai acontecer? Ele se sente dono da empresa, né? Exato. Ele quer o melhor para a empresa. Então a gente tem um time hoje com quase 30 pessoas agora que são sócias do negócio. Então você acaba criando um corpo, né? Um corpo de pessoas que estão a fim de fazer o negócio acontecer, e aí você vai aumentando o valuation proporcionalmente. Por quê? Porque está todo mundo naquele espírito de crescer uma empresa. Muito bom. E foi nessa onda que você ganhou a sua participação lá, que você falou. Nessa onda que era, Pimenta, porque não é que eu ganhei de mão beijada as minhas ações. Eu cheguei lá e o Pedro e o Júnior chegaram para mim e falaram, cara, vem empreender conosco, se você realmente fizer tudo isso que você tem feito para a sua empresa, que era a Pimenta School aí, você vai se tornar sócio. Cara, dito e feito, a gente conseguiu, a gente provou crescimento ao longo do tempo e acabei me tornando sócio. E aí você compra a sua participação ao longo do tempo, né? Vai aumentando quanto mais relevante você se torna, quanto mais frequentes são as suas entregas, né? E o seu resultado, mais participação você tem direito de comprar. Boa. E o Pimenta, você falou um pouco que eram algumas coisas mais presenciais e tal. E a pandemia, eu acho que ela vem... tô falando de todas as conversas hoje, é inevitável, né? A pandemia ela vem escancarar vários problemas que a gente tem, né? Tirando os problemas de saúde, óbvio, mas os problemas de digitalização, os problemas de presença digital das empresas. E para mim, um dos problemas que era mais que óbvio, mas que fica assim, escancarado, é o desafio da educação, né? Que é o mesmo modelo há mais de, 100 anos, 150 anos, sei lá. E vocês já têm essa premissa de uma modernização da educação e tudo mais. De tudo isso, como que a pandemia afeta vocês, os programas de vocês, e como que vocês também se modernizam, se atualizam, pensando numa nova economia, pensando em tecnologia, pensando até em disponibilidade, né, para o Brasil inteiro e tal. O que mudou assim para vocês? Cara, para nós, a pandemia foi muito dolorida no começo, né? Ali no dia, se não me engano, foi 17 de março, a gente fechou o nosso escritório, foi todo mundo para casa. E graças à partnership, o que acabou acontecendo é que a gente tinha um exército de sócios que dependiam da vida deles para poder fazer a empresa funcionar. Sim. Como era tudo presencial, embora a nossa venda fosse completamente online. Sim, completamente. O programa de educação em si era presencial, o resto era tudo online. Eu acabei não citando, mas nós somos até hoje, nós somos o maior produtor de eventos online, agora eventos online, mas a gente era o maior produtor de eventos de negócios do Brasil, de longe, assim. Eu cheguei a vender 4.000 ingressos de R$900
para um evento chamado Law Tech Conference. É um evento do mercado de direito, para você ter noção da magnitude. Eram eventos muito grandes mesmo, de determinados verticais. Né? E aí, na pandemia, o que aconteceu? Como as nossas entregas eram totalmente presenciais, os eventos eram totalmente presenciais, acabou. Nossa receita ela foi impactada em cerca de 98%. Por quê? Porque a gente também mandava pessoas para o Vale do Silício e as fronteiras estavam fechadas. Eram três fontes de receita ali. Nos reunimos todos ali no último encontro ali no escritório de São Paulo aqui. Cara, e aí falamos, poxa, vamos criar o maior movimento online de transformação de impacto no Brasil. E aí criamos lá o Restart-se. E aí, cara, foi uma coisa maluca, porque veio palestrante de tudo quanto for tamanho que você imaginar. Poxa, Luísa Trajano, veio... cara, pra falar a verdade, eu nem lembro exatamente. Eu sei do Nizanguanais, vieram caras do Vale do Silício, para quê? Para palestrar nesse movimento. E o que aconteceu? Virou uma grande boca de funil. E a gente precisou... E a gente já tinha a mentalidade da educação. A gente falou, poxa, vamos agora, então, transformar essas entregas em entregas completamente digitais. Só que as pessoas que estavam lá não tinham esse know-how, né, de entregas digitais. Mas vamos falar real, cara? O que você precisa? Um Zoom? Você precisa de um LMS, mais ou menos, ali, e começamos a construir uma plataforma. Enfim, cara, 2 ou 3 meses depois, a gente estava mais ou menos próximo do faturamento que a gente tinha pré-pandemia. E a gente conseguiu reerguer... Sem um custo fixo bizarro. Sem um custo fixo bizarro. A gente estava com uma equipe um pouco mais enxuta, porque a gente teve que se proteger de alguma maneira. E, cara, a gente hoje tem uma empresa muito mais... que entrega muito mais EBITDA, né? Que entrega muito mais margem do que no período pré-pandemia. Por quê? Porque as entregas... Cara, imagina o custo de produção de um evento daquele tamanho. Você atender 4, 5 mil pessoas ali, né? Teve evento de 5 mil pessoas que a gente fez. Silicon Valley Conference na época ali. Então, cara, a gente aprendeu demais, né? E hoje nós somos uma empresa, eu poderia dizer aí, quase que 100% com entregas online. E aí, em relação à sua pergunta, né, que tem a ver com a educação, a gente acredita que o principal segredo dessa educação é a metodologia. É a forma como você leva uma informação para um cérebro e esse cérebro entende aquela informação e a aplica. Por quê? Se essa educação ela não bater, né, no âmago da pessoa, do cliente ali, ela não vai ser transformacional. E quando ela não é transformacional, o que vai acontecer? O NPS vai ser terrível e a gente tem uma empresa mais fraca, mais fragilizada. Então, a gente pensa muito realmente em revolucionar a educação. Mas para você fazer isso, o que você precisa? Você precisa simplesmente manter uma alta qualidade na sua curadoria e tentar entender um pouco do que os clientes estão buscando em relação ao consumo de conteúdo. Basicamente é isso. Cara, muito, muito massa. Eu gosto muito, né, do termo de educação de um modo geral, então o que eu puder pensar e aprender sobre isso já é um negócio que me chama muita atenção. Para a última pergunta aqui, a gente vai ter as perguntinhas extras que vão lá para a plataforma, né? Mas para a última pergunta aqui do nosso episódio principal, a gente sempre termina da mesma forma, assim, que é tentando pegar 3 recomendações suas de conteúdo, e aí pode ser livro, pode ser artigo, pode ser curso, pode ser o que quiser, que você entende que é legal aí para o pessoal que está ouvindo a gente. E a gente pode ir tanto numa linha de marketing digital e growth, quanto uma linha de educação também, enfim. O que você quiser sugerir para as pessoas, pode mandar bala. Pode ser autor, pode ser gente para seguir, o que você quiser. Tá. Cara, eu não sou muito apaixonado por exemplo, por livros, assim, eu não sou um leitor ávido, né? Ao contrário, acho que da maior parte dos seus entrevistados aqui, então eu não costumo assim, recomendar muitos livros, mas eu sou um consumidor de podcasts e cursos, né? E aí, cara, o que eu tenho feito, né, o que eu costumo recomendar para todo mundo que trabalha comigo, inclusive, é ter um feed de podcast lotado, né, de boas pessoas para a gente poder escutar. Por quê? Porque esse feed, quando você retroalimenta ele, quando você vai olhar para ele lá no Spotify, vai ter assim,
headline A de ontem, headline B de anteontem, e aí você escolhe Até de acordo com o desafio que você tem, né, no dia e tal. E aí eu tenho algumas pessoas, né, que eu costumo acompanhar. Uma delas é o Russell Brunson, um dos caras que eu... Dotcom Secret, né? Dotcom Secret, é um cara que eu gosto demais. Eu né? gosto muito também como ele consegue simplificar as coisas. Exato. Um dos caras que eu gosto, tento entender um pouco da mentalidade dele. Eu sigo muitos caras de fora, né, do Brasil, assim, mas o Grant Cardone, que é um cara que, para mim, em termos de mentalidade, assim, é interessante, porque ele tem um perfil até meio agressivo de se comunicar. Não sei se você conhece ele, assim, mas é um cara meio... ele é controverso. E por que eu gosto muito dessa parte mais controversa? Porque me dá muitas ideias de headline de copy. E como a gente está no mercado de educação, e esse mercado de educação ele precisa de um temperinho para funcionar, eu gosto de entender como é que esses caras controversos pensam. Né? Tai Lopes, um cara que eu acompanho demais poxa, gosto muito do conteúdo dele. E eu quero dar uma recomendação extra aqui, e aí seja podcast, seja curso, seja... Cara, vocês imaginarem, assim, é o Scott Oldford. É um cara que trabalha muito a questão de mindset ao crescimento. Então, ele fala bastante sobre como é que você cresce, só que como é que você cresce de acordo com resultado, com intimidade com as pessoas com as quais você vai fazer negócio. Ele preza muito pelo respeito ali. Então, são alguns dos caras que eu acompanho e gostaria de recomendar aí para a audiência também. Boa. A gente sempre deixa anotado aí, pessoal, na descrição do episódio, do vídeo, enfim, todo lugar tá aí. Muito bom. Cara, o bom de fazer podcast, sinceramente, eu até fiz um coisa no Instagram esses dias. É que, cara, hoje virou a forma que eu mais aprendo no fim do dia. Porque eu pergunto o que eu quero ouvir, e aí se as pessoas quiserem também, show de bola. E essas recomendações finais é isso. Sempre pego um livro, uma pessoa, então já curti aqui tanto o Cardone quanto o Scott aqui, que eu já vou consultar logo em breve. E o Russell, puta, eu sou super fã também, menos até da... Assim, a minha parada não é tanto lançamento, propriamente dito, mas o flow da coisa, da narrativa, do personagem que você cria. Puta, tudo é muito, muito legal. Eu recomendo bastante. O Russell tem uma pegada que me ensinou muito, que é a questão dos upsells, né, ou dos upsells ali, que, poxa, você cria um funil, para onde você leva a pessoa, o que ela faz. É maluco, cara, porque ele tem o ClickFunnels, né, que é a ferramenta dele. Ferramenta para isso. Cara, aquilo lá é magnífico, né? A forma como você constrói ali. Então, eu acho que é um dos caras que, poxa, o pessoal devia realmente prestar atenção, tentar entender o que ele fala, que ele também é meio acelerado, meio agressivo, mas é um cara que mas de respeito. Os livros, aí tem vários, mas eu acho que tem dois ali, que é o Dotcom Secrets e o Expert Secrets. Para mim, os dois são facílimos de ler, muito bem estruturado, muito exemplo, então eu gosto pra caramba. Fica aí o reforço, a recomendação. Velho, super obrigado aí pelo nosso papo. Estamos batendo aqui, ó, exatamente o nosso tempinho de 1 hora pra gente respeitar a sua agenda. E temos 2 perguntinhas aí no extra da plataforma. Valeu, galera. Valeu.